Olá pessoal, hoje vamos falar da origem do comportamento, aonde que o comportamento se origina no nosso corpo, o que motiva o comportamento. Para a gente chegar a essa compreensão, é muito importante a gente estudar aqueles organismos unicelulares, né? Eles têm uma única célula, não tem sistema nervoso, né? Como os protozoários, mas eles estão ali no ambiente, interagindo com os fatores bióticos, fatores abióticos, fugindo de inimigo, procurando alimento, né? Procurando ambientes mais favoráveis, ou seja, lutando pela sua sobrevivência com uma única célula. Esse organismo ele vai ser formado dos mesmos elementos que constituem uma célula, né, de um organismo pluricelular, de qualquer animal pluricelular, uma célula que possui um núcleo com seu material genético, as suas organelas, que, né, são análogas aos nossos órgãos, uma vez que elas vão ter funções específicas dentro desse organismo, e por um citoplasma, né? Esse citoplasma ele vai ser constituído por água e por uma série de elementos químicos, como zinco, ferro, cálcio, proteínas, hormônios, neurotransmissores, enfim, né? Ele vai ser formado, então, por uma série de elementos cuja concentração, proporção de cada um deles, vão determinar o nível de saúde dessa célula, né? E cuja a diminuição ou a falta de algum desses elementos podem comprometer seriamente a sobrevivência dessa célula. A fórmula da constituição desse citoplasma, ele vem do DNA, né? Então, a gente sabe que células de diferentes órgãos vão possuir diferentes composições. Essa composição também pode variar do homem para a mulher, ou do adulto para a criança, ou entre etnias, entre espécies, enfim, né? Então, a gente tem um componente ali determinado geneticamente que diz quais são os níveis mínimos e máximos que essa célula pode comportar desses elementos químicos que o dá a sua integridade. A partir do momento em que há, então, uma diminuição, uma falta, uma perda desses elementos, em decorrência de diferentes fatores, internos ou externos, esse corpo, né, essa célula, ela identifica essa modificação e ela automaticamente altera o comportamento desse indivíduo para que motive ele a buscar uma forma de compensar, né? O exemplo que a gente trabalhou na sala, que foi com relação à fome, vem justamente de um componente muito importante para organismos heterotróficos, que é a diminuição da glicose, né? Então, a diminuição da glicose a níveis intoleráveis pode levar a uma desnutrição desse organismo e uma incapacidade de manter a vida, né? Então, esses organismos eles são muito atentos, né, a esses índices, e uma diminuição na glicose, ela motiva, então, o comportamento desse organismo para procurar esse alimento. Como que isso se dá? Isso se dá pela membrana celular, que possui proteínas que se encaixam entre elas como se fosse uma engrenagem, né? Algumas proteínas ficam mais expostas ao ambiente, uma intermediária e outra em conexão com o citoplasma. E à medida em que há diminuição dessa glicose, essa proteína ela vai ficando mais receptiva a moléculas que são emitidas pelo outro organismo, que é o seu alimento, e no momento em que essa molécula ela se encaixa no receptor da membrana, essa membrana ela fica mais pesada, se movimenta a proteína do meio, que movimenta a proteína que está em contato com o citoplasma, que movimenta o citoplasma, passando uma mensagem para esse organismo que, mesmo sem sistema nervoso e sem órgãos sensoriais, ele entende aonde está o seu alimento e modifica o seu comportamento para ir até esse alimento, né? Obviamente que ele vai ter diferentes receptores para o cheiro do seu alimento, da gama de alimentos que ele possui, do cheiro dos seus predadores, do seu parceiro reprodutivo, enfim, né? E cada uma dessas movimentações, dessas engrenagens, vai movimentar o citoplasma de uma forma diferente, em que isso é passado como uma mensagem para que ele altere o seu comportamento. A gente está falando aqui de um organismo que é unicelular, então ele vive no ambiente com a sua única célula e as suas decisões elas vão determinar
a sua sobrevivência ou não, né? A sua integridade como um todo, né? Quando a gente pensa num organismo que é pluricelular, a gente já vê um componente de uma complexidade maior, porque daí não é uma única célula, né? São várias células que precisam ter o seu crescimento e o seu metabolismo colocado em harmonia com todas as outras, né? Se a gente pensar no ser humano, que tem em torno de 5 trilhões de células, imagina como é que ele vai fazer para harmonizar, colocar em equilíbrio e suprir as necessidades individuais de cada uma dessas células, né? Então, para que isso ocorra, ele precisa de um gerenciador, né? E o gerenciador é o sistema nervoso, né? Em que vai se tornando mais complexo à medida em que esse organismo demande de uma complexidade maior para poder interagir essas células, né? Então, a gente vai ter desde organismos multicelulares, como a esponja, que não tem sistema nervoso, não precisa, ela usa esses impulsos elétricos ainda célula a célula, conseguindo suprir isso, até organismos que têm sistema nervoso radial e até o ser humano, né, os seres humanos que têm o sistema nervoso mais complexo de todos os animais. Esse cérebro vai, então, ter uma função específica, que é manter essas 50 trilhões de células saudáveis, né? Então, para um organismo, não adianta ele ter as suas células do teu corpo como um todo saudáveis e uma célula do rim estiver ruim, por exemplo, né? Isso pode comprometer a integridade de todo o sistema. Então, ele precisa que todas as células estejam saudáveis e ele monitora isso célula a célula o tempo todo, modificando o comportamento do organismo para suprir as necessidades dessas células, né? Muitas vezes fora da vontade desse organismo, né? E como que ele faz isso, né? Ele faz isso por um sistema que a gente é conhecido, né, como homeostase, né? Esse é o termo que vem lá da bioquímica. Quando ocorrem essas alterações nessa constituição desse citoplasma, o que vai acontecer? O cérebro identifica que há ali uma quebra, né, nessa harmonia, nesse sistema que se considera ideal, e ele vai, então, mandar essa mensagem para esse organismo de que alguma coisa não está certa. E essa mensagem ela é mandada com uma sensação ruim, né? Essa sensação ruim são processos mentais criados pelo cérebro para motivar esse organismo a tomar essa reação, né? Para ter essa reação. Então, a fome é um processo mental, o medo, o frio, o calor, né? A angústia, né? Então, são sensações ruins, né? A dor, né? Obviamente. Então, são sensações ruins que não existem, elas são processos mentais, né? Tanto que são processos mentais que elas surgem e vão embora e elas podem variar de contexto ou de indivíduos, porque na verdade ela tem essa motivação, né? E a partir do momento em que esse indivíduo reage, muda o seu comportamento e consegue esse reequilíbrio, ele ganha do cérebro não só se deixar de sentir a sensação ruim, como ele ganha uma sensação boa. Então, isso passa a ser um reforço. Então, se ele está com fome, a sensação é ruim. Quando ele se alimenta, a sensação é boa. Se ele está com frio, a sensação é ruim. Se ele se aquece, no momento que ele se aquece, a sensação ela é boa, né? É uma sensação de bem-estar, é uma recompensa por esse comportamento ter permitido o reequilíbrio e a sobrevivência desse indivíduo, né? Então, um exemplo que a gente trabalhou em sala, que é muito pertinente, e que a gente pode fazer esse teste na gente mesmo, né, é a própria questão da fome, né? À medida que a glicose ela vai diminuindo, esse é um alerta para o cérebro que pode colocar o sistema em risco, né? Então, automaticamente, ele manda sinais de comunicação para que esse organismo mude o seu comportamento e vá buscar uma fonte de glicose e coloque ela dentro do sistema para alimentar todas as suas células. Então, ele usa diferentes níveis de comunicação.
E uma coisa muito interessante é que quando essa comunicação ela não está sendo efetiva, o cérebro não insiste numa comunicação que não dá certo, mas sim ele busca outros recursos, né? Porque ele não pode perder tempo, porque a glicose vai diminuindo cada vez mais, e isso pode de fato ser um risco mesmo, né? Então, no caso da fome, no primeiro momento, ele cria uma sensação de desconforto no estômago, sente o estômago roncar, né? Se prontamente esse sinal ele não é atendido, ele passa para o segundo nível, em que esse indivíduo começa a sentir dor de cabeça, começa a não conseguir se concentrar mais nas coisas, mas essa dor de cabeça não existe na real, porque ela, né, veio de repente e ela vai embora de repente se não for atendida, né? Aí o cérebro vai investir ali numa sensação de mal-estar, de perda de equilíbrio, como se a pessoa fosse desmaiar. E se ela não atender, essa sensação vai desaparecer. E no último momento ele tenta criar alucinações, né? Cheiros de imagens, cheiros e imagens de alimento, que vão começar a permear a mente da pessoa até ela se alimentar. Se nenhuma dessas estratégias de comunicação der certo, ele vai pegar a reserva do corpo, porque ele não vai deixar as células morrerem, né? Mas antes de pegar a reserva, que também envolve todo um processo de transformar lipídio, carboidrato em glicose, ele vai preferir investir nessa alteração do comportamento, mesmo porque se esse indivíduo tiver no sistema de responder prontamente ao cérebro, no primeiro sinal ele já vai atendê-lo, né? Sem precisar ir para todos os outros sistemas. Isso é muito interessante, né? Porque isso mostra que mostra bem essa incompatibilidade, né, do nosso corpo de 100 mil anos com essa nossa mente super moderna, né? De repente, por diferentes motivos sociais que ditam um padrão de beleza, ou de repente, eu querer me abster de alimentação para fazer parte, aderir, sei lá, a um protesto, a um movimento, ou por um motivo ou porque eu estou sem tempo mesmo, porque eu tenho uma série de trabalho para fazer e a alimentação não parar para me alimentar agora não iria atrapalhar essa minha efetividade. Por mais que eu queira controlar isso, eu tenho um corpo biológico que vai estar precisando atender demandas muito primitivas, né? Que é esse recurso alimentar. E o gasto que se terá em ir contra esse sistema natural, ele é muito grande, né? Porque o cérebro também vai usar de artifícios e de estratégias que também vão colocar para serem superadas, né? E um ponto muito importante também dentro dessa questão é que não só questões fisiológicas, mas questões mentais também vão afetar essa composição desse citoplasma e vão impossibilitar a gente atingir essa sensação de bem-estar. Lembrando que essa felicidade, esse bem-estar que a gente sente, ele não é duradouro, ele não é para ser mesmo duradouro, né? Os seres vivos, eles possuem um sistema de desequilibra e reequilibra frequente, né? É o que a gente chama de estresse, né? É aquele estresse que motiva esse organismo a procurar meios de superar essa deficiência, porque no momento em que ele atinge essa homeostase, a sensação dele é muito boa, né? O problema é quando esse indivíduo está impossibilitado de atingir essa homeostase, e aí sim ele vai colocar a sua integridade, né, a integridade da sua saúde em comprometimento, né? E esse estresse se transforma num distresse, né? Então, se esse organismo está saudável, no contexto físico, mental, espiritual, no contexto individual, social e ambiental, enfim, todas as esferas do que a gente entende por uma saúde global, esse indivíduo ele vai ficar reequilibrando e equilibrando o tempo todo, e ele vai sentir ao longo do seu dia, dos seus meses, anos de vida, mini sensações de bem-estar que no final, ao serem colocadas todas juntas na balança, no final de uma vida, ele vai sentir muito mais sensações de prazer do que de sensações ruins, né? E uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar sempre, que o cérebro foi criado para resolver problemas. Então, o cérebro saudável está resolvendo problemas. Ele vai procurar problemas para resolver o tempo todo, né?
O que nos cabe é a gente ter essa concepção de que quanto mais rápido eu resolver esse problema, mais rápido eu vou sentir essa sensação de bem-estar e de prazer, porque no segundo seguinte ele já vai procurar um outro problema pelo qual se preocupar, né? Então, quanto mais tempo a gente ficar envolvida na resolução de problema, mais tempo vai demorar para a gente atingir essa homeostase.